O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita, é raramente encontrado mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Nós hoje vamos tomar a primeira estrofe do Hokkyo Zanmai e comentar os seus aspectos principais, tomando como base o livro de Mokugen Roshi, nosso amigo e mestre em Belo Horizonte. Então, a primeira estrofe, tal como na tradução de Mokugen Roshi, é a verdade do Dharma, assim como ela é, foi transmitida intimamente pelos Budas. Agora que vocês obtiveram esses benefícios, eles devem ser muito bem preservados. Então, essa primeira estrofe fala sobre proteger e preservar o Dharma de Buda. O grande Dharma, todos sabem, é a sabedoria, o ensinamento, a doutrina, o que é nada e sem uma coisa muito importante. Nós nos baseamos principalmente no ensinamento e, do outro lado, na prática do zazen. E usamos as cerimônias ou os rituais para criar o ambiente e o clima necessário para que nós tenhamos uma prática respeitosa e bela. Então, nessa obra, aparece constantemente a palavra japonesa niose, que pode ser traduzida como assim como é, tal como é, da maneira como realmente é, a grande realidade exatamente como ela é. Temos, inclusive, uma palavra que é uma tradução da palavra inglesa suchness, que é a palavra em português talidade. Talidade quer dizer as coisas tais como realmente são. O que é importante nós percebermos nesse aspecto é que nós vemos as coisas de uma maneira interpretada. Todas as coisas que nós olhamos e vemos são distorcidas pelas lentes dos nossos olhos, preconceitos, mente discriminativa, pelo colorido com que enxergamos o mundo. Por exemplo, uma pessoa que é agressiva é como se ela tivesse óculos que veem o mundo avermelhado. Então, tudo lhe parece mais agressivo e mais violento. Uma pessoa deprimida vê o mundo sombrio, escuro, triste.
O mundo está lá fora, é o mesmo mundo, nada mudou, mas a nossa visão escolhe algo. Com a nossa mente, nós colorimos a realidade e não a vemos tal como ela é. Nós vemos a mente nossa projetada sobre o mundo. E nesse sentido, é como se nós estivéssemos transformando o mundo com a nossa consciência. Então, ver as coisas tais como realmente são não é nem um pouquinho fácil. Parece fácil, mas não é. Nós interpretamos cada detalhe e como projetamos nossos sentimentos sobre o mundo que nós vemos é um mundo distorcido e falso. Só quando nossa mente está completamente vazia de pensamentos, preconceitos, discriminações, classificações e ideias, nós podemos abrir os olhos e ver a maravilha do mundo, com olhos inocentes, que não distinguem mais as coisas através dessa mente classificatória e discriminativa. Esse mundo real, nós dizemos que é o mundo tal como é. E é isso que quer dizer Niosê, a grande realidade exatamente como ela é. A verdade absoluta do jeito como ela é. A palavra Niosê também pode ser interpretada como imutável, constante, imóvel e sem erro. Também se refere ao grande Dharma eterno e indestrutível. Então, o Dharma seria uma interpretação da realidade tal como ela é. O Dharma vai lá e ensina você princípios básicos, né? Todas as coisas são impermanentes. Nós não vemos que as coisas são impermanentes. Queremos que elas sejam permanentes. E como queremos que elas sejam permanentes, imutáveis, certas, aí então nós distorcemos o mundo com os nossos olhos. Quando o Buda se iluminou, prossegue em Mokugen Roshi, ele proclamou que atingiu a iluminação, juntamente com todos os seres da grande terra. Essa é uma frase importante, porque quando Shakyamuni Buda se ilumina, ele diz: eu e a grande terra e todos os seres atingimos a iluminação. Porque naquele momento ele abre os olhos e vê o mundo tal como é. E o mundo tal como é, e todos os seres e a grande terra, são uma própria expressão da iluminação. Eles são iluminados em si. Porque o que que não é iluminação? O que que é essa perdição em que nós estamos, que nos leva a ansiedades ou depressões ou quaisquer interpretações? De onde ele vem? De onde vem a distorção? Vem de dentro de nós mesmos. Vem dos óculos, das lentes que nós colocamos para olhar o mundo. Há muitos anos atrás eu conheci uma moça e nós estávamos numa organização religiosa e eu observei uma coisa muito interessante nela. Todas as vezes que alguém falava alguma coisa negativa de alguém, ela abria a boca para falar de uma qualidade da pessoa que ela enxergava. Ela enxergava qualidades em tudo, belezas nas coisas, enxergava uma perfeição no mundo em volta. E isso a distinguia
E ambicionei ter a mesma visão, conseguir enxergar a bondade, a perfeição, as qualidades. E percebi como isso é difícil, como nossas mentes críticas procuram os defeitos nos outros, as falhas nos outros, etc. Nós deveríamos fazer um esforço para, a cada momento, enxergar o que tem de melhor no mundo. Estarmos conscientes do fato de que nós projetamos sobre o mundo nossas próprias ideias e concepções. E isto não é a talidade ou a visão de Buda. Quando Buda diz que ele se iluminou e se iluminou com todos os seres, porque passou a ver todos os seres como seres com o potencial da iluminação. Então, Buda transmitiu esta visão ao seu sucessor, o venerável Macacaxo. E a expressão do primeiro verso, a verdade do Dharma assim como ela é, passou a ser muito usada na escola Zen. Então, expressões do tipo assim como é podem ser utilizadas para todas as coisas do universo. Então, esse bordão, assim como é extremamente concreto, verdadeiro, ao mesmo tempo universal. No Zen, isso é tido como de alto valor. O trecho, agora vocês obtiveram esses benefícios, refere-se à realização do Samadhi como um tesouro. O Samadhi é dotado das virtudes inatas da mente universal única, ou seja, o Dharma como ele é, ou ainda melhor, os fenômenos da maneira tal qual eles se apresentam. É muito importante nós nos darmos conta que nós somos fenômenos da vida. Somos como ondas na superfície do mar, fenômenos que acontecem sobre o mar. Por causa dos ventos que tangem as ondas, elas se formam. Os ventos, nessa analogia, seriam os ventos do karma. Eles formam as ondas. Para quem Buda ensinou? Ele não ensinou para a água ou para o oceano profundo. Ele ensinou para as ondas. Porque as ondas é que são perturbações. Nós somos perturbações geradas pelo karma. Somos arrastados pelo nosso karma. Nos movimentamos pelo nosso karma. Como nós podemos mudar a nós mesmos? Mudando o nosso karma, mudando a nós mesmos, nos conscientizando que a nossa verdade pura é sermos água, sermos o próprio oceano, não sermos ondas. Como as ondas, nós somos meros fenômenos. Surgimos e desaparecemos, nascemos e morremos. Nos angustiamos pelo fato dessa existência ser tão transitória. Evidentemente, transitória qualquer onda que você vê no mar, você sabe, ela está aqui, daqui a pouco está mais adiante, e inevitavelmente vai chegar um momento em que ela chega a uma praia, ou um lugar qualquer, e se esfacela contra uma rocha, ou perde sua energia, quebrando na beira de uma praia.
Nós somos assim. Todos nós temos a morte diante de nossos olhos. Eu, muitos anos atrás, quando tinha 20 e pouco anos, frequentei um mosteiro beneditino e nos corredores desse mosteiro em Salvador, na Bahia, nós caminhávamos para o capítulo para fazer a cerimônia de cantar canto gregoriano e ouvir o abade. E quando caminhávamos nos corredores, o chão era de lápides e embaixo das lápides estavam enterrados os monges do passado, que tinham feito a mesma coisa. Porque o monge beneditino, no caso, tem que ter a morte diante de seus olhos. No Zen, nós sentamos em zazen profundamente quietos. E existe até a comparação. A mente do zazen, naquele momento em que você está ali profundamente quieto, como estávamos há pouco, é como se tivéssemos morrido. E calando nossa mente inquieta que transita para cá e para lá, nós vemos a realidade tal como ela é. Nós somos fenômenos transitórios, mas se nós paramos completamente, podemos ver o samadhi. E o samadhi é vermos as coisas tais como são, e tais como são realmente, ondas são só fenômenos, e morte e nascimento não existem, porque a verdade última é que nós somos o grande oceano da verdade universal, do absoluto, das coisas tais como são, não as coisas transitórias, nossa vida aqui e agora, mas nossa verdade última, nosso pertencimento a um absoluto universal que não tem fim nem começo. A transmissão no Zen, prossegue Mokugei Roshi, sempre ocorreu na intimidade e na familiaridade entre mestres e discípulos, em que o Satori, a iluminação, dos Budas e patriarcas, foi transmitido incessantemente das gerações anteriores para as posteriores. Desde Shakyamuni Buda, esta é a transmissão de mente para mente e de coração para coração. A segunda estrofe, vamos abordar porque o comentário sobre a primeira é bastante curto, diz: a neve pura num prato branco de prata, a garça branca na clara luz da lua cheia, ainda que semelhantes, são diferentes. No mundo, às vezes, as coisas misturam-se, mas cada uma revela-se com lugar próprio. Lembram, no poema anterior, Sandokai, nós falamos sobre a identidade do relativo e do absoluto. Aqui no Hokkyo-zanmai, de novo esse assunto é mostrado novamente. Todas as coisas misturam-se no absoluto, e todas essas coisas pertencem no absoluto, mas ao mesmo tempo elas têm identidade própria. Então, as analogias, como a neve pura num prato branco de prata,
quer dizer que não há distinção quando você olha, porque ambos são brancos. É à primeira vista, sem qualquer diferenciação. Miramos uma igualdade geral. Percebemos uma só espécie de coisa branca, e isso nos remete à alusão da igualdade universal. Mas, ao mesmo tempo, o prato branco de prata é diferente da neve branca, evidenciando dessa maneira a discriminação relativa de cada coisa ou fenômeno do universo. O conceito de discriminação relativa é aquele em que a nossa mente, mesmo sendo dotada de universalidade, simultaneamente tem a capacidade de discriminar, ou seja, de distinguir e separar cada coisa do mundo. Nesta discriminação, cada ser e cada coisa do mundo expressa sua singularidade e individualidade própria, revelando, nesse caso, o aspecto da independência. E é como aqui agora, nós olhamos para a tela do computador e vemos aí uma 63 câmaras ligadas, né? Nesse momento. São mais pessoas, porque em alguns lugares há várias pessoas na mesma câmara. Mas somos em conjunto a mesma sanga, tem uma unidade aqui entre nós. E mesmo que haja esta unidade entre nós, existe uma diferenciação e somos seres separados. Na analogia que eu usei das ondas, nós nos vemos todos separados como ondas individuais. No entanto, nós somos a mesma coisa, a mesma sanga. Então as duas coisas coexistem ao mesmo tempo, que é o tema do poema anterior, Sandokai, a identidade do relativo e do absoluto. Somos seres no mundo relativo, mas ao mesmo tempo pertencemos ao absoluto. E não podemos perder de vista esse absoluto, porque se o perdermos, vamos apenas pensar que somos indivíduos separados, pequenos, transitórios, que surgem e desaparecem, como na frase de Dogen, como relâmpagos. O segundo verso é a garça branca na clara luz da lua cheia. Quando acontece isso, tudo é coberto de um branco brilhante pelos raios de luar. E numa noite de lua cheia, ao apreciarmos uma garça de plumagem branca de pé na margem do lago, podemos experimentar algo de belo, como a fusão do céu com a terra. O sentimento é de encanto, ao percebermos que a garça branca e os raios claros da lua cheia misturam-se formando uma só coisa, que parece completamente sem qualquer distinção, revelando-nos assim a igualdade universal. Poderíamos até dizer que a garça branca se esconde, misturando-se com a luz clara da lua cheia. Por outro lado, a garça branca e a clara lua cheia também são coisas distintas, que dessa maneira expressam um mundo relativo, onde cada coisa manifesta suas características individuais e peculiares. Então, essas metáforas todas nos ensinam o aspecto do absoluto e do estado de igualdade universal. Todos os fenômenos do universo são unificados em uma só coisa. O prato branco de prata contendo um punhado de neve pura e clara, bem como a garça branca na clara luz da lua cheia, tem a mesma cor e a mesma aparência, mas não são a mesma coisa. Uma não pode substituir a outra.
Desse modo, a igualdade universal está para a discriminação, assim como a discriminação está para a igualdade universal. Deste modo, transcender a nossa mente discriminativa é a premissa fundamental para vivenciarmos a verdade universal. O mundo do Dharma, do céu e da terra, ou seja, todas as criaturas, coisas e fenômenos do universo, em si, já são a própria igualdade absoluta e única. Portanto, na natureza do Dharma, como ele é, a igualdade está para a discriminação e a discriminação está para a igualdade. Em outras palavras, a igualdade está embutida na discriminação e a discriminação está embutida na igualdade. O grande vazio está para a existência e a existência está para o grande vazio. Qualquer discussão ou polêmica sobre existência e vacuidade ou sobre discriminação e igualdade deve ser transcendida. E nós, como praticantes, devemos prestar muita atenção nesse aspecto. Nós vivemos em um mundo agora em que, de modo interessante, como acontecem nos ciclos, ressurgem ideias de discriminação, nacionalidade, isolacionismo, em que as pessoas sentem-se separadas das outras e distintas, e podem haver agressões por causa de bandeiras, de guerras, localizadas dentro desse sentimento de separação e discriminação, tão presente dentro do ser humano, esse sentimento tribal. Nós e o outro diverso, diferente de nós, então ele pode ser odiado e pode ser até morto. Infelizmente, nós vemos o ressurgimento desses movimentos que se contrapõem à ideia de igualdade e não discriminação. A cada momento nós devemos vigiar nossas mentes para estarmos atentos a esse vício da mente humana. É por isso, dentro da Sangha, a Sangha é muito importante nesse sentido, porque a Sangha, a comunidade, nos leva a nos confrontarmos com os outros, que são diferentes, que não são perfeitos, que são pessoas com tantos defeitos quanto nós mesmos. E dentro da comunidade da ICEM, nenhuma distinção pode ser feita, nós só temos pessoas. Não temos nenhuma distinção a respeito de sexo, a respeito de qualidades tais como ser alto ou baixo, gordo ou magro, de ser de tal raça ou de tal outra raça, de ser educado ou não educado, ou de carregar títulos como se fossem bandeiras distintivas da nossa identidade. Isso não é a realidade na Daisen. É por isso, mestre e discípulos sentam nos abutons no mesmo nível, como vai acontecer agora no Seixim de São Paulo. Espero que todos possam aproveitar dos ensinamentos de hoje, que são extremamente importantes para nós. Parece que há algumas perguntas. Sim, sensei. Atila-san pergunta: Sensei, se há um praticante católico ou espírita na Sangha e ele busca o Zen pela meditação, pela filosofia, psicologia, a pergunta é:
Há uma incompatibilidade na prática espiritual deste praticante? É compatível ser um padre católico e um professor do Zen? Como conciliar? Na verdade, aprender meditação, sentar-se junto conosco e aprender meditação e ficar com a boca fechada, não tem problema nenhum. Já sentei com alguns padres católicos, por exemplo, e agora mesmo em Goiânia, sentou conosco um reverendo igreja anglicana, e não há problema algum nesse sentido da prática do aprendizado do zazen em si. Mas a segunda parte da pergunta, é compatível ser um padre católico e um professor do Zen? A resposta, minha resposta, há alguns professores que pensam diferente, mas minha resposta é impossível conciliar. Porque como você vai conciliar duas ideias tão diversas quanto no Zen, no budismo, não há um Deus criador, nem interferente, nem que castiga, nem que exerce sua justiça mandando para o inferno aqueles que falham e levando ao paraíso aqueles que o seguem. Então, essa divindade é completamente negada no budismo. Não existe um Deus criador no budismo, nem um Deus vigiando você e condenando ou criticando você. A perspectiva é completamente diferente. No budismo, todos os seres serão um dia Budas. Não existe uma condenação para ninguém, nem ninguém nos julgando. É você com seu karma que constrói a sua vida, o seu futuro. Pode levar muito tempo, mas milhões de anos. As piores pessoas, um dia, depurando seu karma através dos ciclos universais, um dia serão Budas. Todos estão salvos, em princípio. Não existe nenhuma soteriologia da salvação no budismo, nem a necessidade de pertencer a uma determinada igreja para ser salvo. Veja, a regra na Igreja Católica é sine ecclesia nulla salvatio, ou seja, fora da igreja não há salvação. Não é em absoluto a perspectiva do Zen. Todas as outras pessoas de quaisquer outras religiões um dia serão Budas. Não existe nenhuma condenação inelutável para um ser humano. Existe só sofrimento e maneiras de escapar do sofrimento. É nisso que o budismo está concentrado. Mas fica impossível conciliar duas doutrinas tão completamente diversas, a submissão a uma divindade, o medo a uma divindade, ser temente a Deus, por exemplo, com o Zen. Nenhum aluno do Zen precisa ser temente a coisa alguma, nem está obrigado a estar sempre aqui na Sangha ou seguir determinado mestre. Não, ele pode tomar a decisão de aprender com o mestre, de pertencer à Sangha, mas é sua decisão, com as suas repercussões kármicas. E por isso, não perseguimos ninguém, nem tentamos converter ninguém, nem quando alguém se afasta da Sangha, nós vamos atrás dizendo, por favor, retorne, retorne. Não, ele está seguindo o seu karma, a sua vida, e deve se sentir livre para isso. O dedo do budismo deve apontar para a liberdade, não para a constrição, não para a ameaça, não para nenhum inferno, nem promessa de nenhum paraíso.
Então, nesse sentido, é incompatível, né? No sentido doutrinário é incompatível. No sentido do treinamento, da prática da meditação isoladamente, como técnica, não há problema algum. Sensei, Cláudia San pergunta se o livro de Mokugen Roshi encontra-se na nossa lojinha, mas já foi respondido Não, ah, por um sim, praticante. Encontra-se no site zen.org.br. A ok. próxima pergunta, Jeff San pergunta: Sensei, a dor da separação de um casamento é só uma dor criada e passageira? É fruto de uma mente iludida? Com certeza, nós sofremos, mas é nossa ilusão. E onde nós colocamos nosso coração, ali vai estar nosso sofrimento também, né? É natural, é natural isso. A última pergunta, Sensei. Ligia San pergunta: Como entender a integração de Buda no vazio depois da morte dele? Não podemos dizer que tem uma integração no vazio, não é? Porque o vazio não é um algo. O que acontece com Buda é simplesmente quando você se transforma em um Buda, você esgotou seu karma, não tem energia para voltar e se manifestar em um mundo como esse, ou parecido, ou qualquer coisa assim. Você não tem mais energia para esse retorno, não deseja isso, né? Então, na realidade, existe uma extinção. Esta extinção do ego individual é uma grande vitória de Buda. É como se uma onda entrasse numa baía de águas muito calmas, cessasse toda a sua energia e lá ficasse. E à noite a lua surgisse e a água refletisse a lua e as estrelas como um espelho perfeito. Isto é a situação de um Buda. Não temos mais perguntas, Sensei. Gacho, muito obrigado por me ouvir. Muito obrigada, Sensei. Muito obrigada a todos.